O som não era um martelo. Era o estalo afiado, ardente de uma mão golpeando um rosto. Na chuva torrencial ao lado da I-95, a oficial Brenda Holloway não apenas agrediu um motorista. Ela esbofeteou a honorável juíza Evelyn Carter, a chefe de justiça do Tribunal de Circuito. Brenda pensou que ela estava colocando um ninguém em seu lugar. Ela não sabia que a mulher parada diante dela detinha o poder de assinar mandados, desmantelar distritos corruptos e terminar carreiras com uma única ligação. O que acontece quando uma valentona com um distintivo percebe que ela acabou de declarar guerra à própria lei? Assista de perto, porque nos próximos minutos você vai testemunhar o karma instantâneo mais satisfatório da história. A umidade em Savannah, Geórgia, agarrava-se a tudo como uma segunda pele, mesmo no final de outubro. Era uma noite de terça-feira, o tipo de noite pesada, sufocante, onde o ar se sente carregado de eletricidade muito antes dos relâmpagos. A juíza Evelyn Carter suspirou, ajustando o espelho retrovisor de seu Mercedes SL Vintage. Aos 52, Evelyn era um pilar da comunidade, uma mulher cujo nome comandava respeito nos salões revestidos de mogno do judiciário. Mas esta noite, ela não era sua honra. Esta noite, ela era apenas Evelyn, uma avó cansada vestindo um moletom oversized da Yale e leggings, dirigindo para a casa de uma corrida de emergência à farmácia para o recém-nascido com cólica de sua filha. Ela esfregou as têmporas. O dia tinha sido exaustivo, uma sentença de duplo homicídio seguida por uma reunião orçamentária contenciosa com o conselho da cidade. Tudo o que ela queria era o silêncio de sua entrada e uma xícara de chá. Ela entrou na tranquila extensão da Abercorn Street, mantendo sua velocidade estritamente no limite. Evelyn não quebrava leis, ela as aplicava. De repente, luzes azuis e vermelhas explodiram em seu espelho retrovisor. O agressivo whoop-whoop de uma sirene cortou o jazz tocando suavemente em seu estéreo. Evelyn franziu a testa. Ela verificou seu velocímetro. 35 em uma zona de 35. Suas placas estavam atuais. Suas luzes estavam acesas. Não havia razão lógica para a parada. Calma, ela sussurrou para si mesma. Ela encostou suavemente no estacionamento vazio de um centro de jardinagem fechado, desligou o motor, abaixou a janela e colocou as mãos na posição 10 e 2 no volante. Ela conhecia o procedimento. Ela havia presidido casos de má conduta suficientes para saber exatamente como essas interações poderiam degenerar se o motorista não seguisse o roteiro perfeitamente. Em seu espelho lateral, ela viu a oficial se aproximar. A silhueta era imponente, andando com uma pose que sugeria tédio em vez de cautela. O holofote da viatura a cegou momentaneamente. A oficial Brenda Holloway bateu sua lanterna contra o teto do Mercedes. Thwack! Thwack! Um ruído deliberado, desrespeitoso, destinado a assustar. Brenda estava na força há 15 anos. Nesse tempo, ela havia construído uma reputação. Na sala de descanso do distrito, eles a chamavam de O Martelo. Nas ruas, ela era conhecida simplesmente como um pesadelo. Ela tinha um arquivo de reclamações de força excessiva, 3 polegadas de espessura, todas as quais haviam milagrosamente desaparecido ou sido arquivadas por seu cunhado, o capitão de assuntos internos. Brenda brilhou o feixe diretamente nos olhos de Evelyn. Licença e registro. Brenda latiu. Sem boa noite, sem razão para a parada. Evelyn apertou os olhos contra o brilho, sua voz firme. Boa noite, oficial. Posso perguntar a razão da parada? Eu disse, licença e registro. Brenda estalou, inclinando-se mais perto. Ela viu uma mulher negra em um carro de luxo, vestindo roupas de casa. No cálculo preconceituoso de Brenda, isso não somava sucesso, somava suspeita. E desligue essa música. Evelyn estendeu a mão lentamente em direção ao porta-luvas. Estou estendendo a mão para o meu registro agora.
Apenas me dê a identidade, Brenda interrompeu, sua mão descansando agressivamente em seu coldre. Evelyn entregou sua carteira de motorista. Brenda a arrebatou, olhando-a com um sorriso de escárnio. Ela realmente não a leu. Ela não olhou para o nome Evelyn Carter e conectou os pontos. Ela apenas viu um endereço em uma comunidade afluente, predominantemente branca e fechada, chamada The Landings. Este é um bom carro, Brenda disse, seu tom escorrendo insinuação. De quem é? É meu, Evelyn respondeu, sua paciência diminuindo, mas sua postura composta. Seu? Um SL conversível de 1988 em condição de novo? Brenda riu, um som seco e áspero. Este carro custa mais do que a maioria das casas das pessoas. Você espera que eu acredite que você possui isso? O que você faz para trabalhar que permite que você dirija isso por aí à meia-noite? Eu trabalho para o Estado, Evelyn disse calmamente. Oficial, eu realmente devo insistir em saber por que fui parada. Eu não cometi uma violação de trânsito. Você tem uma lanterna traseira quebrada. Brenda mentiu. Era sua saída. Quem ia verificar? Meus sensores do painel indicam que todas as luzes estão funcionando. Evelyn rebateu. O rosto de Brenda endureceu. Ela não estava acostumada a dar resposta. Ela estava acostumada ao medo. Ela estava acostumada com pessoas implorando, chorando ou ficando zangadas. Reações que ela poderia usar para justificar arrastá-las para fora do carro. Mas esta mulher era fria como gelo, e isso a enfureceu. Saia do veículo, Brenda comandou. Por uma lanterna traseira? Evelyn perguntou, com as sobrancelhas levantadas. Isso não é procedimento padrão, oficial. Eu sinto o cheiro de álcool, Brenda disse, a mentira escapando facilmente, praticada e suave. Saia do veículo ou eu vou removê-la. Evelyn sabia que ela não havia bebido uma gota. Ela também sabia que resistir fisicamente daria a esta oficial a desculpa que ela estava procurando. Evelyn desabotoou seu cinto de segurança. Ela abriu a porta e saiu para o ar noturno úmido, em pé em sua altura total. Ela era mais alta que Brenda, e apesar do moletom, ela se portava com uma postura real que geralmente fazia os meirinhos endireitarem suas gravatas. Vire-se, mãos no capô, Brenda ordenou. Oficial, isso é assédio, Evelyn disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se a voz que silenciava tribunais. Estou disposta a fazer teste de sobriedade, mas não serei tratada como uma criminosa. Você está cometendo um erro. O único erro, Brenda sibilou, agarrando o braço de Evelyn e empurrando-a em direção ao carro, foi você pensar que poderia falar de cima para mim. Brenda a revistou rudemente, suas mãos procurando bolsos com força desnecessária. Ela não encontrou nada além de um recibo e um conjunto de chaves de casa. Frustrada pela falta de contrabando e pelo silêncio contínuo da mulher, Brenda girou Evelyn. Você tem um problema de atitude. Brenda cuspiu, seu rosto a centímetros do de Evelyn. Eu tenho um problema constitucional. Evelyn a corrigiu. Você não tem causa provável. Você fabricou uma infração de lanterna traseira e agora você está fabricando uma suspeita de DUI. Sugiro que você verifique minha identificação novamente, o oficial Holloway. Brenda congelou. Ela não havia dito à mulher seu nome. Ela não estava usando sua placa de identificação. Ela raramente fazia isso em turnos noturnos, especificamente para dificultar que as pessoas registrassem reclamações. Como você sabe meu nome? Brenda exigiu, recuando, sua mão tremendo em direção ao seu bastão. Por quê? Evelyn disse, alisando seu moletom. Eu li seu arquivo 3 vezes só este ano. A queixa de força excessiva envolvendo o adolescente na 37th Street, a acusação de intimidação do dono da loja de conveniência. Eu revisei todas elas. Os olhos de Brenda se arregalaram, mas não com reconhecimento, com paranoia. Ela pensou que esta mulher era talvez assuntos internos, ou talvez uma jornalista. Mas Brenda Holloway não recuou.
Ela dobrou a aposta. Foi assim que ela sobreviveu por tanto tempo. Ela atacou. Você acha que é esperta? Brenda zombou. Você acha que ler alguns arquivos a torna intocável? Você é apenas mais um criminoso na beira da estrada. Eu sou a juíza Evelyn Carter. Evelyn disse, as palavras ressoando claramente no lote vazio. Chefe de justiça do Tribunal Superior do Condado de Chatham. E você, oficial Holloway, está atualmente violando meus direitos civis. Por um segundo, o ar parou. O inseto parou de zumbir. Brenda piscou. Ela olhou para a mulher. Então ela soltou uma risada alta e incrédula. Juíza? Você? Brenda zombou, gesticulando para as leggings e o coque bagunçado de Evelyn. Senhora, se você é uma juíza, eu sou a rainha da Inglaterra, impersonando um oficial judicial. Isso é um crime. Agora eu realmente peguei você. Verifique. O sistema, Evelyn avisou, seus olhos se estreitando. Brenda se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Evelyn, tentando usar intimidação física para quebrar a fachada. Eu não preciso verificar nada. Eu conheço um mentiroso quando o vejo. Você é uma fraude. E você, Evelyn disse, sua voz de aço, é uma desgraça para o uniforme. Esse foi o gatilho. Brenda não pensou. Ela reagiu. A raiva que havia alimentado sua carreira, o racismo que ela disfarçava como trabalho policial, ferveu. Ela levantou a mão e balançou. Crack! O tapa ecoou pelo estacionamento. Foi forte, rápido e vicioso. Derrubou os óculos de Evelyn de seu rosto, fazendo-os deslizar pelo asfalto. A cabeça de Evelyn se virou para o lado. Sua bochecha ardeu com um fogo branco e quente. Silêncio. Silêncio absoluto, aterrorizante. Evelyn lentamente virou a cabeça de volta para encarar Brenda. Ela não chorou, ela não gritou, ela não levantou as mãos para se defender. Ela simplesmente olhou para Brenda com um olhar tão terrivelmente calmo, tão completamente desprovido de medo, que pela primeira vez uma semente de verdadeiro pavor plantou-se no estômago de Brenda. Evelyn tocou seu lábio. Um pequeno borrão de sangue saiu em seu dedo. Ela olhou para o sangue, então olhou para Brenda. Oficial Holloway, Evelyn disse, sua voz terrivelmente quieta. Você acabou de cometer o último erro de sua carreira. Não fale. Não se mova, porque estou prestes a fazer uma ligação. Você não vai ligar para ninguém, Brenda gritou, estendendo a mão para o telefone de Evelyn. Mas antes que ela pudesse pegá-lo, uma segunda sirene uivou à distância. Não uma viatura. Um comboio. 3 SUVs pretos estavam rasgando a Abercorn Street, flanqueando um veículo da patrulha estadual. Evelyn havia apertado o botão de pânico em seu chaveiro 3 minutos atrás, um alarme silencioso ligado diretamente ao escritório do Marechal Estadual, reservado para juízes de alto risco. Brenda olhou para as luzes que se aproximavam, então de volta para a mulher que ela acabara de esbofetear. A percepção a atingiu como um trem de carga. O império que Brenda havia construído sobre intimidação e favores estava prestes a enfrentar um furacão. O silêncio que seguiu o tapa foi quebrado, não por palavras, mas pelo rugido dos motores. O comboio que a juíza Evelyn Carter havia convocado não apenas chegou, ele invadiu. 3 Chevrolet Taos pretos com placas governamentais guincharam no estacionamento do centro de jardinagem, derrapando em uma formação tática que encurralou a viatura da oficial Brenda Holloway. Atrás deles, um Georgia State Patrol Charger derrapou lateralmente, bloqueando a saída para Abercorn Street. Brenda tropeçou para trás, sua mão instintivamente pairando sobre seu coldre. Por um segundo fugaz e delirante, ela pensou que eles eram reforços que ela não havia chamado. Ela pensou que talvez eles estivessem ali para ajudá-la a lidar com a suspeita beligerante. Então as portas se abriram. 6 homens em coletes táticos saíram dos SUVs. Eles não eram polícia local. Eles não eram xerifes do condado. Na parte de trás de seus coletes,
Em letras amarelas em negrito, estava a palavra Marshall. Largue isso, mãos para cima, faça isso agora. O comando não era um pedido, era um boom sônico. 3 rifles AR-15 estavam apontados diretamente para o peito de Brenda. As miras a laser dançaram em seu uniforme, pintando pontos vermelhos sobre seu distintivo. Brenda congelou, a cor escoou de seu rosto tão rápido que parecia que seu sangue havia evaporado. Ela havia intimidado adolescentes, amedrontado ladrões de lojas e assediado mães solteiras. Ela nunca em toda a sua vida havia encarado o cano da aplicação da lei federal. "Eu sou uma oficial!" Brenda gritou, sua voz rachando, perdendo toda a sua garra anterior. "Eu sou da PD de Savannah, não atire! Mãos na cabeça! Ajoelhe-se!" O marechal-chefe, um homem imponente com um corte de cabelo rente e uma voz como cascalho, avançou sobre ela. Este era o vice-marechal do Zeuedel David Vance, chefe do destacamento de proteção judicial. Ele não se importava com o distintivo dela. Ele se importava com a mulher parada ao lado do Mercedes. Brenda derrubou sua lanterna. Ela tilintou no asfalto, o som minúsculo comparado aos gritos. Tremendo, ela entrelaçou os dedos atrás da cabeça e caiu de joelhos. O cascalho cravou-se em suas canelas, uma dor que ela havia infligido a incontáveis outros, mas estava chocada por sentir em si mesma. O Marechal Vance ignorou Brenda completamente, guardando sua arma enquanto sua equipe a imobilizava. Ele correu para Evelyn, seu rosto uma máscara de preocupação. "Juíza Carter", Vance disse, sua voz caindo para um tom respeitoso e urgente. "Você está segura? Você está ferida?" Evelyn ainda estava parada ao lado de seu carro, sua postura rígida. Ela não havia se movido desde o tapa. Ela lentamente abaixou a mão de seu rosto. A rachadura em seu lábio estava sangrando livremente agora, uma linha carmesim nítida contra sua pele. Sua bochecha estava rapidamente inchando, ficando um roxo escuro e irritado. Vance viu o sangue. Sua mandíbula se apertou. Ele olhou da juíza para a oficial ajoelhada, seus olhos se estreitando em fendas de pura fúria. "Ela te bateu?" Vance perguntou, a descrença palpável. "Uma oficial uniformizada agrediu uma chefe de justiça em exercício?" "Ela fez", Evelyn disse, sua voz calma, mas rouca. "Ela fabricou uma parada, tentou uma busca ilegal. E quando me identifiquei, ela me agrediu. Eu quero que ela seja processada, Marechal Vance, conforme o livro. Mas eu quero que seja feito aqui. Imobilize a suspeita." Vance latiu para sua equipe. 2 marechais agarraram Brenda pelos braços. Eles não usaram a orientação gentil que os oficiais dão uns aos outros. Eles a puxaram para cima. Um chutou suas pernas para os lados, enquanto o outro a jogou contra o capô de sua própria viatura, exatamente no mesmo lugar onde ela pretendia jogar Evelyn. "Você está cometendo um erro", Brenda gritou, seu rosto pressionado contra o metal quente. "Ela resistiu. Ela avançou sobre mim. Eu temi pela minha segurança." "Cale a boca!" Um dos marechais rosnou, apertando as algemas firmemente. Não o ajuste confortável e frouxo que Brenda geralmente dava aos seus amigos. Estas eram apertadas o suficiente para beliscar o nervo. "Você tem o direito de permanecer em silêncio", o marechal começou a recitar. "E eu sugiro que você o use porque você acabou de agredir uma oficial protegida." Naquele momento, outra sirene uivou. Uma sirene familiar, local. Uma viatura da PD de Savannah parou na cena, luzes piscando. Saiu o sargento Roy Miller. Miller era o cunhado de Brenda. Ele era a razão pela qual Brenda ainda tinha um emprego. Ele era um homem de pescoço grosso com um bigode que não estava na moda desde 1990 e olhos que constantemente escaneavam por uma saída. Ele havia ouvido o check-in inicial de rádio de Brenda e, vendo a localização do GPS estacionária por muito tempo, foi verificá-la, esperando ajudá-la a intimidar um motorista bêbado. Em vez disso,
Ele entrou em um incidente federal. Miller parou morto em suas trilhas. Ele viu os marechais. Ele viu Brenda algemada no capô. E então ele viu a mulher parada ao lado do Mercedes. Ele soube quem ela era imediatamente. Todo policial de alto escalão na cidade conhecia a juíza Carter. Ela havia presidido o caso Rico que derrubou a gangue West Side. Ela era a única juíza que não jogava golfe com o chefe de polícia. Miller sentiu um suor frio brotar em suas costas. Brenda, sua idiota, ele pensou. O que você fez? Ele se aproximou com as mãos para cima, palmas abertas, tentando mudar para o modo de policial bonzinho. Opa, senhores, Miller disse, forçando um sorriso. Vamos todos respirar. Eu sou o Sargento Miller, supervisor de turno. Essa é a oficial Holloway, uma das minhas melhores. Tenho certeza de que houve apenas um mal-entendido. Talvez a senhora estivesse emocional. Vance se colocou na frente de Miller, bloqueando seu caminho para Brenda. Vance era uma cabeça mais alto e cerca de 50 libras de músculo mais pesado. Não há mal-entendido, sargento, Vance disse. Sua oficial acabou de agredir fisicamente uma chefe de justiça do Tribunal Superior durante uma parada de trânsito sem causa provável. Miller empalideceu, mas tentou mudar de assunto. A corrupção era profunda, e seu instinto era sempre encobrir primeiro, perguntar depois. Olhe, Marechal, se houve uma altercação, nós lidamos com isso internamente. Nós assumimos a custódia da oficial, revisamos a filmagem e registramos um relatório. Vocês não têm jurisdição sobre uma parada de trânsito. Isso não é mais uma parada de trânsito. A voz de Evelyn cortou o ar. Ela caminhou para a frente, entrando na poça de luz criada pelos faróis. Ela pegou seus óculos do chão. Uma lente estava rachada, uma teia de aranha de vidro fraturado. Ela olhou para Miller. Ela não gritou. Ela não parecia emocional. Ela parecia que estava prestes a proferir uma sentença de prisão perpétua. Sargento Miller, Evelyn disse. Eu me lembro de você. Você testemunhou em meu tribunal 3 anos atrás sobre o desaparecimento de evidências no caso de narcóticos Johnson. Lembro-me de ter achado seu testemunho carente de credibilidade. Miller engoliu em seco. Vossa Excelência, Você quer lidar com isso internamente? Evelyn continuou, aproximando-se. Como você lidou com as queixas de força excessiva contra a oficial Holloway no mês passado? Como você lidou com o incidente da loja de conveniência? Eu sei sobre os arquivos perdidos, sargento. Eu sei sobre as câmeras corporais quebradas. Os olhos de Miller moveram-se rapidamente. Vossa Excelência, eu não sei do que você está falando. Oficial Holloway, Evelyn dirigiu sua atenção para a mulher algemada no capô. Sua câmera corporal está ativa? Brenda, tentando salvar a situação, gritou. Ela apresentou o defeito. A bateria acabou pouco antes da parada. Conveniente, certo? Então é sua palavra contra a minha, senhora. Brenda sorriu, mesmo algemada. Era seu as na manga. Sem vídeo, sem prova. Apenas um, ela disse. E os sindicatos da polícia eram ótimos em vencer esses casos. Miller relaxou visivelmente. Falha de equipamento, lamentável. Sem vídeo, Vossa Excelência. É difícil dizer quem bateu em quem. Talvez você tenha caído. Evelyn os encarou por um longo momento. Então um pequeno sorriso aterrorizante tocou os cantos de sua boca, o lado que não estava sangrando. Você realmente é um dinossauro, não é, oficial Holloway? Evelyn disse suavemente. Você acha que o mundo ainda é analógico? Evelyn apontou um dedo para seu Mercedes. Aquilo é uma conversão retromod de 2024, Evelyn explicou, sua voz nítida. Embora a carroceria seja vintage de 1988, os internos são de última geração. Ele está equipado com um sistema de segurança senciente de 360 graus, incluindo áudio de alta definição e gravação de vídeo noturna, que faz upload diretamente para a nuvem no momento em que os sensores de proximidade são violados. O sorriso de Brenda desapareceu.
Marechal Vance, Evelyn disse. Meu telefone, por favor. Vance entregou a ela o smartphone. Evelyn tocou na tela 2 vezes e o virou para Miller e Brenda. Na tela estava uma transmissão de vídeo cristalina. Ela mostrava a abordagem agressiva de Brenda. Ela reproduziu o áudio. Você tem um problema de atitude. Ela mostrava a falta de provocação. E então, em resolução 4K de alta definição, ela mostrava o tapa. O som do golpe veio pelos alto-falantes do telefone, nítido e nauseante. Miller olhou fixamente para a tela. Ele parecia que ia vomitar. Esse vídeo, Evelyn disse, deslizando o telefone de volta para o bolso, já foi automaticamente enviado por e-mail para o promotor distrital, o prefeito e a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça. Ele foi enviado 5 minutos atrás. Evelyn se aproximou de Brenda, inclinando-se para que seus olhos estivessem no mesmo nível. Você queria saber o que eu faço para trabalhar? Evelyn sussurrou. Eu desmonto coisas quebradas. E Oficial Holloway, você está quebrada. Tire-a da minha vista, Evelyn comandou Vance. Enquanto os marechais arrastavam uma Brenda chorando e debatendo-se em direção ao SUV, não uma viatura policial, mas um transporte federal, Miller tentou um último movimento desesperado. Ele estendeu a mão para seu rádio. Preciso ligar para o capitão, Miller gaguejou. O capitão Holloway precisa saber que sua irmã está sendo presa. Vá em frente, Evelyn disse, virando-lhe as costas para examinar seu carro. Ligue para ele. Diga a ele para vir aqui. Tenho um mandado para a prisão dele sendo digitado enquanto falamos. Miller congelou, o rádio a meio caminho de sua boca. Isso mesmo, Evelyn disse, olhando por cima do ombro. Você achou que eu viria despreparada? Esta noite não foi apenas sobre uma parada de trânsito, sargento. Este foi o primeiro dominó. A tempestade sobrevoando finalmente estourou. A chuva começou a cair, lavando o sangue do lábio de Evelyn, mas não conseguiu lavar o olhar de terror absoluto no rosto do sargento Miller. O império não estava apenas desmoronando, estava sendo demolido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no distrito do centro, o caos reinava. O capitão Jim Holloway, irmão mais velho de Brenda e chefe de assuntos internos, estava destruindo seu escritório. Ele era um homem grande, com o rosto vermelho e suado, enfiando documentos em um triturador tão rápido quanto a máquina podia comê-los. Ele havia recebido a ligação de Miller 20 minutos atrás. Marechais, custódia federal, escutas telefônicas. Menina estúpida, estúpida, Jim murmurou, alimentando uma pilha de queixas de força excessiva nos dentes do triturador. Ele havia passado 10 anos construindo uma fortaleza ao redor de sua família. Ele havia enterrado todas as queixas, intimidado todas as testemunhas e pago todos os advogados. Tudo para Brenda explodir tudo porque ela não conseguia controlar seu temperamento em uma parada de trânsito. Bang! A porta de seu escritório não abriu. Ela foi chutada para fora de suas dobradiças. Jim girou, estendendo a mão para a gaveta onde guardava sua arma de descarte. Nem pense nisso, Jim. O xerife Alcott, o xerife do condado, estava na porta com uma espingarda apontada para o peito de Jim. Atrás dele estavam 6 patrulheiros estaduais. A polícia local não havia sido confiada com esta batida. Afaste-se do triturador, o xerife Alcott ordenou. Este é o meu distrito, Alcott, Jim gritou, tentando blefar. Você não tem jurisdição aqui. Eu sou deputizado pelos federais, Jim, Alcott disse, entrando na sala. E estou executando um mandado de busca para todo este prédio. Afaste-se. Jim olhou para o triturador, então para a espingarda. Ele levantou as mãos lentamente. Você está cometendo um erro, Jim zombou. Eu tenho sujeira em todo mundo nesta cidade. Você me derruba, eu levo metade do conselho da cidade comigo. É com isso que estamos contando. Uma voz veio do corredor. Evelyn Carter entrou no distrito. Ela ainda estava vestindo seu moletom da Yale, agora manchado com algumas gotas de sangue seco. O curativo em seu lábio era branco nítido. Ela parecia espancada, exausta e completamente invencível.
O rosto de Jim Holloway ficou branco. Ele havia ouvido que ela estava ferida. Ele não esperava que ela liderasse a batida. Juíza Carter, Jim gaguejou. Eu estava apenas revisando os arquivos sobre o incidente, para garantir o protocolo adequado. Evelyn passou pelos patrulheiros, passando por cima da porta quebrada. Ela caminhou diretamente até a mesa de Jim e apertou o botão de parada no triturador. Ela puxou o documento meio comido. Era uma queixa de uma mãe cujo filho havia sido espancado por Brenda 2 anos atrás. Você nunca soube quando desistir, não é, Jim? Evelyn perguntou suavemente. Ela olhou ao redor do escritório. A mesa de mogno, os prêmios na parede, as fotos dele apertando as mãos do prefeito. Sua irmã está em uma cela da qual provavelmente nunca sairá, Evelyn disse. O sargento Miller acabou de se tornar testemunha da acusação 10 minutos atrás para salvar sua pensão. Ele está contando tudo ao FBI. Onde o dinheiro está escondido? Quem são os fornecedores? Quem você pagou? Jim afundou em sua cadeira, a luta esvaindo-se dele. Miller havia virado. Estava acabado. Por quê? Jim sussurrou, olhando para ela. Por que ir tão longe? Foi apenas um tapa. Nós poderíamos ter pedido desculpas. Nós poderíamos ter chegado a um acordo. Evelyn tocou o curativo em seu rosto. Porque, capitão, ela disse, sua voz dura como diamante. Não foi apenas um tapa. Foi um lembrete. Você pensou que, porque eu era uma mulher negra em um moletom, eu era impotente. Você pensou que a lei pertencia a você. Eu estou aqui apenas para devolvê-la ao povo. Ela se virou para o xerife Alcott. Prenda-o. E Alcott, garanta que ele seja colocado na população geral. Eu não gostaria que ele recebesse tratamento especial. Enquanto os patrulheiros algemavam o capitão, Evelyn saiu do distrito. O sol estava apenas começando a nascer sobre Savannah, lançando longas sombras sobre as pedras de calçamento. Seu rosto latejava de dor enquanto... Mas, ao entrar na luz da manhã, ela se sentiu mais leve do que em anos. A podridão estava sendo cortada, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. A audiência de custódia. Brenda não iria desistir sem lutar, e ela havia contratado o advogado de defesa mais desagradável e caro do estado, um homem conhecido como o Tubarão. O Tribunal do Condado de Chatham estava sob cerco. Por volta das 8h30, vans de notícias da CNN, Fox e MSNBC estavam estacionadas em fila tripla na rua. O vídeo de Evelyn havia viralizado. Ele tinha 10 milhões de visualizações em 4 horas. A hashtag #LutraJudgeCarter estava em alta mundialmente. A imagem do tapa, reproduzida em câmera lenta em todas as redes, havia acendido uma tempestade de fogo. O tribunal para a audiência de custódia estava lotado. Cada assento estava ocupado. A sala de transbordo estava cheia. Do lado de fora, uma multidão de milhares cantava. Sem justiça, sem paz. Brenda Holloway foi levada ao tribunal pela porta lateral. Ela não estava usando seu uniforme. Ela estava no macacão laranja, algemada na cintura. Ela parecia abatida, seus olhos vermelhos de chorar, mas sua mandíbula estava travada em uma linha teimosa. Sentado ao lado dela estava Arthur, o tubarão Sterling. Ele era um homem pequeno em um terno de $3.000, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele havia feito uma carreira em tirar policiais sujos do problema. Ele se inclinou para Brenda. Não se preocupe, Sterling sussurrou. Eu conheço o juiz que está pegando esta rotação. É o juiz Abernathy. Ele é um velho. Ele odeia Carter. Nós conseguiremos fiança. Brenda assentiu, sentindo um vislumbre de esperança. O juiz Abernathy era conhecido por ser leniente com a aplicação da lei. Ele e o irmão dela costumavam caçar juntos, todos de pé. A voz do meirinho ecoou. Brenda se levantou, alisando seu macacão, tentando parecer respeitosa. Ela observou a porta atrás do banco, esperando o velho juiz Abernathy de cabelo branco sair. Mas Abernathy não saiu.
Em vez disso, a porta se abriu e uma mulher passou. Ela era jovem, mal 40, com traços afiados e olhos que escaneavam a sala como um radar. Juíza Maria Gonzalez. Os joelhos de Brenda quase cederam. Sterling praguejou baixinho. Droga, eles trocaram a pauta. A juíza Gonzalez assumiu o banco. Ela era conhecida como a guilhotina. Ela era justa, mas tinha tolerância zero para a corrupção, e o rumor dizia que ela idolatrava Evelyn Carter. Sentem-se, Gonzalez disse, sua voz nítida. Ela abriu o arquivo à sua frente. Ela não olhou para os advogados. Ela olhou para os papéis por um longo minuto. O silêncio na sala era sufocante. Número do processo 49, 2A do B. Gonzalez leu. Estados Unidos contra Brenda Holloway. As acusações incluem agressão a um oficial federal, privação de direitos sob cor da lei, obstrução de justiça e extorsão. Vossa Excelência, Sterling se levantou, abotoando seu paletó. Meu cliente se declara inocente. Solicitamos que a fiança seja fixada em um valor razoável. A oficial Holloway é uma veterana condecorada da força com fortes laços com a comunidade. Ela não é risco de fuga. Não é risco de fuga? O promotor, um advogado federal enviado de Atlanta, levantou-se. Vossa Excelência, a ré tem acesso a contas offshore financiadas por produtos de narcóticos ilegais. Seu irmão, que seria seu fiador, foi preso esta manhã por comandar uma empresa criminosa de dentro do departamento de polícia. A juíza Gonzalez olhou para Sterling. Isso é verdade, conselheiro. O capitão está sob custódia? Sterling limpou a garganta, puxando sua gola. Eu ouvi relatos, Vossa Excelência. Mas minha cliente não é seu irmão. Ela tem um histórico limpo. Um histórico limpo? Gonzalez pegou um pedaço de papel. Tenho aqui uma declaração juramentada do Banco de Dados de Assuntos Internos, deslacrada esta manhã pela juíza Carter. Ela lista 47 queixas de força excessiva contra a oficial Holloway nos últimos 5 anos. Todas as 47 foram arquivadas pelo agora encarcerado capitão Holloway. Um suspiro percorreu o tribunal. Brenda encolheu-se em seu assento. Isso é boato, Sterling objetou. É evidência de um padrão. Gonzalez estalou. Ela virou seu olhar para Brenda. Senhorita Holloway, por favor, levante-se. Brenda se levantou, suas correntes chacoalhando. Neste tribunal, Gonzalez disse, nós mantemos os oficiais da lei a um padrão mais alto, não a um mais baixo. Você traiu a confiança pública. Você agrediu fisicamente uma chefe de justiça. Você representa um perigo claro e presente para a comunidade. Gonzalez pegou seu martelo de juiz. Fiança negada. A ré é remetida à custódia dos marechais do Zé Hotel, aguardando julgamento. Negada, Brenda gritou. Você não pode fazer isso. Eu tenho filhos. Eu tenho uma vida. Você deveria ter pensado nisso antes de levantar a mão. Gonzalez disse friamente. Enquanto os marechais se moviam para levar Brenda embora, uma comoção começou na parte de trás do tribunal. As portas duplas se abriram. Evelyn Carter entrou. Ela estava vestida com suas vestes judiciais completas. O tecido preto esvoaçava ao redor dela. Seu rosto ainda estava enfaixado, seu olho ainda roxo, mas ela usava as vestes como armadura. Ela não estava presidindo, ela estava observando, mas sua presença sugou o ar da sala. Toda a galeria se virou para olhá-la. Então, lentamente, uma pessoa se levantou. Depois outra. Depois a sala toda. Até a imprensa. Eles se levantaram por respeito. Brenda olhou para trás e viu Evelyn parada ali. A mulher que ela havia chamado de ninguém. A mulher que ela havia esbofeteado. Evelyn não sorriu. Ela não se regozijou. Ela simplesmente assentiu para Brenda. Um aceno que dizia, a justiça está servida. As pernas de Brenda cederam. Ela não precisou ser arrastada desta vez. Ela teve que ser carregada. Ela uivou, um som de puro desespero,
enquanto era arrastada para fora do tribunal, passando pela mulher que havia derrubado seu império com uma única ligação. Mas enquanto Brenda desaparecia pela porta da cela de custódia, Sterling, seu advogado, já estava arrumando sua pasta. Ele olhou para o promotor. "Preciso falar com você", Sterling disse baixinho. "Ela é tóxica, mas eu represento Miller também. Ele quer falar sobre as casas de esconderijo. Ele diz que há uma que Brenda gerenciou pessoalmente." A reviravolta não havia terminado. O tapa foi apenas o começo. Eles estavam prestes a encontrar os corpos. As semanas seguintes à audiência de custódia foram um borrão de frenesi midiático e manobras legais. Mas a verdadeira história não estava mais acontecendo no tribunal. Ela estava acontecendo em um lote pantanoso e coberto de vegetação nos arredores de Savannah. Uma propriedade listada sob uma empresa de fachada rastreada até Brenda Holloway. A oficial Brenda Holloway não era apenas uma valentona, ela era uma acumuladora. Mas ela não acumulava jornais ou gatos. Ela acumulava influência. Com base na dica de seu ex-advogado, o FBI invadiu a propriedade em uma terça-feira de manhã. Era um antigo pátio de apreensões que havia sido fechado 5 anos atrás. Contêineres de transporte enferrujados estavam empilhados na lama. O marechal David Vance liderou a equipe cortando o cadeado no container Cetro 4. As portas gemeram ao se abrir, revelando uma parede de calor abafado e o cheiro de mofo. Dentro, prateleiras do chão ao teto estavam repletas de caixas de evidências. "Jackpot", Vance sussurrou. Eles encontraram armas com números de série lixados. Eles encontraram sacos de dinheiro totalizando mais de $2 milhões. Mas a descoberta mais condenatória estava em um cofre à prova de fogo nos fundos. Ele continha um livro-razão. Brenda havia mantido um registro meticuloso de cada prisão ilegal, cada pacote de drogas plantado e cada suborno recebido por sua unidade na última década. Ela havia anotado nomes, datas e quantias. Ela pensou que era sua apólice de seguro, material de chantagem para manter seu irmão e os outros policiais na linha. Em vez disso, era uma confissão. Mas havia algo mais no container. Uma pequena caixa trancada rotulada Elijah. Vance a abriu com uma alavanca. Dentro havia uma mochila infantil, um carrinho de brinquedo e um celular quebrado. O sangue de Vance gelou. Ele conhecia aquele nome. Elijah era um menino de 12 anos que havia desaparecido 3 anos atrás. O relatório policial, arquivado pela própria Brenda, afirmava que o menino havia fugido. Vance entregou a mochila a um agente do FBI, suas mãos tremendo de raiva. "Obtenha forense nisso. Agora." De volta ao centro de detenção federal, Brenda estava em confinamento solitário para sua própria proteção. Os outros presos sabiam que ela era uma policial, e os guardas, muitos dos quais ela havia desprezado ou intimidado no passado, não tinham pressa em ajudá-la. Seu advogado, um defensor público agora que seus bens estavam congelados, entrou na sala de visitas, com aparência pálida. "Eles encontraram o container, Brenda", ele disse, não sentando. Brenda olhou fixamente para a parede. Ela não piscou. "E eles encontraram a mochila de Elijah", ele acrescentou. Brenda estremeceu. Essa era a única coisa que ela realmente temia. O menino não havia fugido. Ele havia testemunhado Brenda pegando um suborno de um traficante. Ela o havia perseguido. Ele havia caído no canal. Ela não o havia salvado. Ela o havia observado afogar-se. Então escondeu sua mochila para cobrir seus rastros. "Foi um acidente", Brenda sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Não lágrimas de remorso, mas lágrimas de autopiedade. "Eu não queria que ele caísse." "Não importa", o advogado disse, fechando sua pasta. "Regra de homicídio qualificado. Uma morte ocorreu durante a comissão de um crime. Eles estão atualizando as acusações. O promotor não está procurando por 20 anos mais, Brenda." Ele olhou para ela com pena e repulsa.
Eles estão buscando prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 6 meses haviam se passado desde a batida no pátio de apreensões, mas o calor em Savannah não havia cedido. Pelo contrário, havia se intensificado, concentrado inteiramente dentro das 4 paredes da sala de tribunal 4B. O julgamento dos Estados Unidos contra Brenda Holloway havia se tornado um espetáculo nacional. O tribunal era uma panela de pressão. O ar-condicionado lutava contra o calor corporal da galeria lotada. Jornalistas, ativistas de direitos civis e as famílias das vítimas de Brenda se espremiam nos bancos de madeira. Brenda sentou-se à mesa da defesa, um fantasma de seu antigo eu. O macacão laranja pendia frouxamente em seu corpo. Seu cabelo, antes puxado para trás em um coque severo e intimidante, agora estava mole e grisalho. Ela recusou-se a olhar para a galeria. Ela olhou fixamente para o veio da mesa, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ela sabia quem estava sentado na primeira fila diretamente atrás da promotoria. A mãe de Elijah, segurando uma foto emoldurada de seu filho. O julgamento havia sido um desfile de traição. A estratégia da promotoria foi brutal e eficiente. Eles desmantelaram a vida de Brenda pedaço por pedaço, usando as pessoas que ela havia controlado. O golpe mais condenatório veio no 3º dia, quando o ex-sargento Roy Miller depôs. Miller, vestindo um terno barato e parecendo 10 anos mais velho, evitou o olhar de Brenda enquanto detalhava o funcionamento interno do turno da noite. Ela chamava de dízimo. Miller testemunhou, sua voz mal um sussurro no microfone. Qualquer dinheiro apreendido de um traficante. Brenda tirava 20% do topo antes de registrá-lo. Se não cooperássemos, ela ameaçaria nos repreender. Ela disse que tinha arquivos sobre todos. E ela alguma vez mencionou a vítima e Elijah? O promotor perguntou. Miller limpou o suor de seu lábio superior. Uma vez, ela estava bêbada na festa de Natal do distrito. Ela disse, pontas soltas se amarram se você as mantiver debaixo por tempo suficiente. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. Brenda fechou os olhos com força, uma lágrima escorrendo. A traição doeu mais do que as algemas. Miller, seu cunhado, o homem que ela havia protegido, estava cravando os pregos em seu caixão para salvar sua própria pele. Mas o clímax do julgamento foi o testemunho da juíza Evelyn Carter. Quando Evelyn entrou no tribunal, as movimentações e sussurros pararam instantaneamente. Ela não caminhou com a arrogância de uma conquistadora, mas com a dignidade silenciosa de uma sobrevivente. Ela subiu ao banco das testemunhas, fez o juramento e sentou-se com as mãos postas no colo. A cicatriz em seu lábio estava fraca agora, uma linha branca fina, mas sob as luzes severas do tribunal, era uma marca de sua resiliência. O defensor público de Brenda, um homem chamado Sr. Clark, que parecia preferir estar em qualquer outro lugar, tentou o seu melhor para abalá-la. Foi uma tentativa desesperada e desajeitada. Juíza Carter, Clark começou, andando nervosamente. Você admite que revisou o arquivo da oficial Holloway antes da noite em questão. Não é verdade que você saiu naquela noite procurando por uma briga? Que você usou sua influência e seu veículo de luxo para prender uma oficial trabalhadora? Evelyn ajustou seus óculos. Ela olhou para Clark, então lentamente virou seu olhar para Brenda. O silêncio se estendeu por 10 segundos. Uma eternidade em um julgamento. Sr. Clark, Evelyn disse, sua voz melódica mais firme, projetando-se para o fundo da sala sem um microfone. Eu não saí procurando por uma briga. Eu saí para comprar fórmula infantil. Eu era uma avó fazendo uma tarefa. O fato de eu estar dirigindo um carro que trabalhei 30 anos para pagar não é armadilha. É o sonho americano. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. A oficial Holloway não me parou porque eu quebrei uma lei. Ela me parou porque não conseguia conciliar meu rosto com meu veículo. Ela viu um alvo, não uma cidadã. E quando ousei exercer meus direitos constitucionais, direitos que jurei defender, ela respondeu com violência.
Se meu conhecimento da lei é uma arma, conselheiro, então talvez sua cliente devesse ter vindo para a batalha armada com algo além de preconceito e um bastão. A promotoria encerrou. A defesa não tinha nada. Sem testemunhas. Sem álibis. Apenas o eco oco dos próprios insultos gravados de Brenda tocando em loop para o júri. As deliberações duraram apenas 4 horas. Quando o júri retornou, o presidente, um professor de escola de meia-idade, levantou-se. Suas mãos estavam firmes. A ré, por favor, levante-se, a juíza Gonzales comandou. Brenda se levantou. Suas pernas pareciam água. Ela agarrou a mesa para não desabar. Na acusação 1, agressão agravada a um oficial federal, o presidente leu: Nós consideramos a ré culpada. Brenda soltou um pequeno soluço. Na acusação 2, privação de direitos sob cor da lei, culpada. Na acusação 3, extorsão e corrupção, culpada. As culpas continuaram vindo, rítmicas e implacáveis, como socos que ela não conseguia bloquear. Mas a sala prendeu a respiração para a contagem final. Na acusação 7, homicídio qualificado em 2º grau referente à morte de Elijah Vance. Culpada, a mãe de Elijah gritou, um som de puro e agonizante alívio enterrando o rosto nas mãos. Os joelhos de Brenda finalmente cederam e ela desabou de volta em sua cadeira, cobrindo o rosto. A audiência de sentença ocorreu 3 dias depois. Foi o ato final da tragédia que Brenda havia escrito para si mesma. A juíza Gonzales não mediu palavras. Ela olhou para Brenda do banco, sua expressão ilegível. Brenda Holloway, Gonzales começou. Você recebeu um distintivo, uma arma e a confiança desta cidade. Você usou o distintivo como um escudo para seus crimes e a arma como uma ferramenta de terror. Você construiu um império sobre o sofrimento das pessoas que você jurou proteger. Gonzales fez uma pausa, deixando o peso do momento se assentar. Você pediu misericórdia. Você pediu ao tribunal para considerar seus anos de serviço. Mas seu serviço foi uma mentira. A única verdade em sua carreira foi a violência que você infligiu. Para as acusações de extorsão e agressão, eu a sentencio a 30 anos de prisão federal. A cabeça de Brenda se ergueu. 30 anos. Ela teria 80 anos quando saísse. No entanto, Gonzales continuou, sua voz endurecendo para aço. Pela morte de um menino de 12 anos, cuja vida você roubou e cuja memória você tentou apagar, eu a sentencio à prisão perpétua em prisão federal, sem a possibilidade de liberdade condicional. Não, Brenda gritou, a realidade quebrando sua compostura restante. Por favor, eu não posso morrer lá dentro. Por favor, levem-na embora, Gonzales ordenou. 2 marechais se moveram. Eles foram eficientes e frios. Eles içaram Brenda pelos braços. Ela chutou e uivou, um som primal de desespero que ecoou nas paredes de Mogno. Era o som de uma valentona que finalmente havia encontrado uma força que ela não podia intimidar. Enquanto a pesada porta lateral batia, cortando seus gritos, um silêncio profundo desceu sobre o tribunal. Não era um silêncio vazio. Era pesado com encerramento. Evelyn Carter se levantou. Ela alisou suas vestes, pegou sua bolsa e caminhou até o corredor. Ela parou brevemente na fila onde a mãe de Elijah estava sentada. As 2 mulheres não falaram. Evelyn simplesmente estendeu a mão e apertou a mão da mãe. Um reconhecimento silencioso. Está feito. Evelyn saiu do tribunal e foi para o sol ofuscante da tarde. Os repórteres estavam gritando perguntas. Câmeras estavam piscando, mas ela ignorou todos eles. Ela caminhou até seu Mercedes Vintage, destrancou a porta e deslizou para o assento de couro. Ela verificou seu reflexo no espelho retrovisor. O rosto olhando de volta era mais velho, cansado e marcado, mas estava inabalável. Ela ligou o motor. O rádio zumbiu, tocando um suave trompete de jazz. Evelyn permitiu-se uma única e profunda respiração,
exalando a tensão dos últimos 6 meses. O império havia desmoronado. A tempestade havia passado. Ela colocou o carro em marcha e se afastou do meio-fio, deixando o tribunal e Brenda Holloway em seu espelho retrovisor para sempre. Uau! De uma valentona com um distintivo a uma prisioneira perpétua em uma cela federal. Brenda Holloway pensou que era intocável, mas ela aprendeu da maneira difícil que quando você golpeia o rosto da justiça, a justiça golpeia de volta mais forte. O que você achou da reação da juíza Carter? Você teria conseguido manter essa calma? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma instantâneo e justiça servida, por favor, esmague esse botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para que você nunca perca uma história. Postamos novos dramas toda semana. Obrigado por assistir e lembre-se, seja gentil, siga as regras e nunca subestime a pessoa com quem você está falando. Até a próxima.